Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista, connosco o Dr. Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Boa tarde. Boa tarde, Presidente, obrigado por estar uma vez mais connosco. É sempre um prazer. Presidente, durante esta semana decorreu uma sessão da Assembleia Municipal, no qual foram discutidas ou foram dadas informações sobre a situação financeira, algo que já falamos algumas vezes, do qual Angra tem respirado bem nesse sentido. Presidente, como é que estão as contas? Esta é uma daquelas sessões de rotina, ou seja, a lei obriga que durante o mês de setembro haja uma sessão da Assembleia Municipal, mas esta é sempre uma sessão com menos intensidade de coisas, porque na verdade agora a próxima sessão importante é aquela que vai acontecer nas primeiras semanas de dezembro ou na primeira semana de dezembro, porque aí sim vamos aprovar o orçamento para o próximo ano e vamos discutir as questões com maior profundidade. A informação que é dada é sempre essa informação de rotina e aquilo que se pode dizer é que felizmente as coisas estão, quer no que diz respeito à Câmara e à parte financeira, as coisas estão equilibradas. Obviamente que não estamos ricos, mas também não temos razão para andar a choramingar. E no que diz respeito à própria atividade da Câmara, as coisas estão a decorrer com normalidade. Temos tido alguns problemas, como é típico desta época, com empreitadas. As coisas têm-se atrasado um bocado. Temos tido algumas dificuldades na contratação de um aspecto que é importante, que é a questão dos asfaltos. Não tem sido fácil e continua a não ser fácil. Nós estamos com necessidade de fazer grandes reparações em várias estradas e as coisas estão a andar lentamente e os preços estão a subir de maneira um pouco fora daquilo que nós esperávamos. De maneira que essa é uma das áreas mais difíceis, aquela que temos tido maior dificuldade. A outra questão, uma questão recorrente, que já falamos aqui 2 ou 3 vezes, que é a questão das ervas. Sem utilização de herbicidas sistémicos e particularmente num ano bom de erva como foi este, em que tem chovido e feito calor, a erva cresce com uma rapidez enorme e temos tido algumas dificuldades em manter as ruas e os espaços públicos livres de ervas. Por mais máquinas e mão de obra que haja, não se consegue resolver, porque quando chega ao fim da rua, na outra ponta já voltou a crescer, porque as coisas estão assim. Nós deixamos de poder usar o glifosato, que é extremamente eficaz, e porque as pessoas às vezes não percebem bem isto, mas é importante explicar que há herbicidas que são sistémicos, ou seja, são absorvidos pelas folhas e pelos caules das plantas, mas matam a planta toda, incluindo a raiz. Estes herbicidas que agora se podem usar não são sistémicos, matam apenas as folhas, fazem uma comichão, mas a raiz fica lá e ela volta com energia redobrada, de maneira que nós temos tido seríssimas dificuldades nesta matéria. Mas pronto, é uma nova realidade com a qual nos temos que viver, Presidente, enquanto não mudarem a lei. No que toca a orçamentos e numa altura em que se fala tanto de inflação, como é que se gera um orçamento numa autarquia quando preços de obras estão sempre a subir constantemente, mão de obra também não está fácil? Como é que se vai gerindo esse processo? A dificuldade aqui tem mais a ver com a execução do que propriamente com a gestão orçamental, ou seja, o que está a acontecer é que obras que nós tínhamos a intenção de executar estão a ficar atrasadas e isso também tem consequências depois do ponto de vista orçamental, porque quando uma obra não se executa no ano em que está programada, a despesa dessa obra tem que transitar para o orçamento seguinte, o que causa depois uma distorção orçamental que tem as suas consequências. Portanto, esta é uma situação que aflige todas as câmaras, eu diria, aflige toda a gente, porque a mesma situação está nas empresas e está nas nossas vidas privadas. Os nossos ouvintes que têm obras em casa, com certeza que já se depararam exatamente com o mesmo problema. Portanto, as entidades públicas não são diferentes dos privados, portanto, nós estamos todos a viver um tempo em que isto tem estas consequências. Pronto, temos que lidar com calma e serenidade com esta situação e, obviamente, que temos que ser um bocadinho mais pacientes. E é isso que temos que fazer todos. Nas obras, nomeadamente da autarquia, já em algum caso teve que haver alguma revisão orçamental e sem falar dos atrasos que atualmente são perfeitamente normais, acho eu. Não, as revisões estão devidamente contratadas, ou seja, em todas as obras, que também acontece a mesma coisa com os privados, há sempre uma cláusula chamada cláusula de revisão de preços. Depois há um conjunto de indicadores que levam à revisão dos preços, ou seja, nesta altura, em cada trimestre que passa, surgem novos indicadores de revisão de preços e isso aplica-se aos preços da obra, ou seja, as obras, mesmo contratadas por um determinado preço, o preço é revisto em função destes indicadores que estão, por sua vez, referenciados à inflação. Portanto, todas as obras, públicas ou privadas,
aumentam necessariamente de preço. Já que estamos a falar em obras, Presidente, qual será a próxima que ficará concluída das obras assim com maior magnitude, a próxima a ficar concluída será com certeza, aqui mesmo diante do Rádio Clube de Angra, o terminal rodoviário, que está nesta altura já a entrar na fase dos acabamentos e, portanto, mais uns meses e ficará pronto. Mas também temos outras obras, enfim, menos visíveis, mas que estão em fase avançada, nomeadamente as que têm a ver com ribeiras aqui na zona urbana, que temos a fazer o investimento nos cupins e aquela zona para ali acima. Temos diante da própria Câmara, está a ser substituída a iluminação do edifício, que ainda tinha lâmpadas já com cerca de 30 anos, lâmpadas de incandescência, e está a ser substituída por LEDs, portanto está lá, se passarem pela Praça Velha vão ver uma obra mesmo encostada ao edifício. Aquilo é a obra de substituição do sistema de iluminação cénica da fachada. A mesma obra vai ser feita em redor da Igreja da Sé, que também aquela iluminação cénica, aqueles projetores que estão em torno da igreja, também já tem cerca de 30 anos e são demasiado gastadores para os atuais padrões e, portanto, também se poupar aqui um bocadinho. Vai-se ter que poupar ali um bocadinho, vai-se ter que fazer uma obra semelhante àquela que está a ser feita diante da Câmara. A mesma coisa vai acontecer na Memória. Aí as lâmpadas estão partidas, houve lá uma questão de vandalismo e ao longo do litoral, ou seja, naquela avenida, aquela rua por debaixo da rocha, entre o Cais da Figueirinha e o Porto de Pipas, tem uns mastros muito altos que lá estão, que estão muito degradados. Eles são de ferro, ali à beira-mar a corrosão é grande e há alguns que apresentam já sérios problemas de corrosão. Vão ser substituídos por luzes baixinhas encostadas ao chão para evitar o problema dos cagarros, porque agora vamos ter que, já aproveito já para dizer que não vai ser avaria, mas daqui a umas semanas vamos desligar aquelas luzes todas, como acontece todos os anos, por causa da questão dos cagarros que ali são atraídos para aqueles mastros. E para evitar esse problema anual e também para resolver o problema da corrosão, porque alguns daqueles mastros, se fizer muito vento, já apresentam algum risco, porque eles estão muito enferrujados, vamos substituir aquelas luzes. Portanto, este trabalho está em curso, é um trabalho que irá sendo feito essencialmente pelo nosso pessoal e por uma empresa que foi contratada para isso e corresponde também a uma poupança grande do ponto de vista energético, que agora é uma questão cada vez mais relevante no nosso mundo. Outras obras que estão em curso, e talvez entre as obras que estão em curso, talvez a mais visível é a que está a acontecer na Ladeira de São Francisco, em que vamos fazer a substituição integral do pavimento, a instalação das galerias técnicas para telecomunicações e para a eletricidade e a substituição da iluminação pública e da drenagem. É uma obra com alguma dificuldade que vai demorar muito tempo porque não podemos fechar a rua, portanto ela está a ser feita em fatias fases, exato. E portanto vamos ter que fazer uma fase, esperar que aquilo seque e que esteja em condições de se transitar para depois fazer a outra fase. Portanto, é uma obra que as pessoas podem esperar ver aquilo ali durante muito tempo. E tem que se adaptar porque passam muitas centenas de carros por dia. É a única solução, caso contrário, nós se fechássemos aquela rua durante alguns meses, causaríamos umas dificuldades grandes na circulação na cidade. E não convém pôr a rua do Gol nos dois sentidos. Não, mesmo que só num sentido os acidentes já acontecem, se metermos em dois sentidos a coisa ia correr mal. Portanto, a solução foi fazer esta obra em faixa a faixa, sem nunca fechar a rua, mas claro que isto implica uma lentidão maior na obra, portanto temos todos que ter paciência, mas é o sacrifício necessário para evitarmos uma cena semelhante à da rotunda lá de cima, que acho que serviu de lição para todos. Exatamente. Portanto, não vale a pena fechar tudo, vamos devagarinho. Já agora, relativamente aqui à central de caminhonagem, após a sua conclusão, os autocarros passarão de imediato a vir à central ou haverá um período de adaptação? Há um período de adaptação, até porque para que o novo sistema de transporte coletivo na zona urbana seja operacionalizado, há também que adquirir novas viaturas. O assunto é um bocadinho mais complexo do que isso e, portanto, vamos ter aqui uma decisão que já foi tomada e aqui um conjunto de orientações dadas às empresas, mas depois vamos ter que entrar numa fase de execução passo a passo, porque obviamente nós não temos outros autocarros, nem não temos os minibuses que é preciso e, portanto, vamos ter que ir adquirindo e alterando o sistema em função dessa caminhada que terá que ser feita. Portanto, a primeira coisa que acontecerá de imediato é o ponto de partida e chegada dos autocarros passa para aqui, mas os percursos irão sendo alterados à medida que seja possível e que seja adequado. Claro. Presidente, mudando aqui um bocadinho de assunto,
a cidade de Angra foi convidada a estar presente na Feira Alma do Vinho. Curiosamente, o vinho verdelho dos biscoitos foi destaque, apesar de não ser propriamente do Concelho de Angra, mas é da Ilha Terceira, e em representação de Angra foi representar a ilha em si. Como é que correu esta correu extremamente bem, e inclusivamente correu de tal maneira bem que houvesse mais vinho, que mais vinho tinha ficado. Vinho é algo que não se gasta. Exatamente, gastou-se tudo o que havia. E aquilo que nós agora precisávamos era, de facto, ter uma estratégia de comercialização e de presença, e isso, do lado da Câmara de Angra, que há toda a boa vontade e todo o interesse, a tal ponto que já ficou aprazado para o próximo ano, para esta altura, voltar a estarmos presentes, e, portanto, os produtores, que uma boa parte deles são do Concelho de Angra, apesar das vinhas estarem nos biscoitos, mas os produtores são daqui, e obviamente que nós temos todo o interesse em fomentar esse negócio para o bem da economia da ilha. E por isso fica já o convite que preparem-se para o ano que vem há mais, e convém preparar com maior antecedência para que haja também mais produto. Presidente, não só nesta iniciativa da cidade de Alenquer, mas noutras iniciativas que se vão espalhando pelo território continental todo, sente que produtos de Ilha de Cheiros Açores são cada vez mais valorizados fora de portas? São muito valorizados, e a nossa presença nesses certames tem tido excelentes resultados, e não é apenas aqui. Nós tivemos ainda recentemente presentes na Conferência Mundial das Cidades Património Mundial, que aconteceu no Quebec, na cidade de Quebec, no Canadá, em que também com excelentes resultados. Nesta altura estamos presentes em Espanha, na Conferência das Cidades Património Mundial do Sul da Europa, e que também com uma boa representação, e portanto temos feito os possíveis para ter o máximo de visibilidade e atrairmos o máximo de negócios e de atenção para o nosso território, e creio que se tem conseguido. A Angra tem neste momento uma excelente visibilidade a nível externo, não é propriamente uma cidade desconhecida. Presidente, hoje celebra-se o Dia Internacional do Idoso, e vem ao acaso porque a Câmara de Angra tem um projeto que se chama Turista na Tua Terra. Quer-nos explicar um bocadinho este projeto? Nós temos mantido ao longo dos anos um conjunto de iniciativas voltadas, não quero dizer idoso, mas para as pessoas, para os jovens da minha idade e para cima. Para os séniores. E aquilo que temos feito é tentar diversificar o tipo de experiências que estas pessoas podem ter. Muitos dos nossos mais velhos nunca tiveram ao longo da sua vida grandes oportunidades de fazer turismo, nem tiveram sequer uma experiência de relacionamento com aquilo que nós temos aqui na própria ilha. Aquilo que nós estamos a fazer é aproveitar esta época que agora se inicia mais baixa do ponto de vista do turismo externo, e utilizar os serviços dos guias e das empresas que recebem turistas de fora para dar a esta gente uma experiência. Aos nossos, claro. E os nossos também podem ir fazer como se fossem turistas. Vão àqueles pontos turísticos que os turistas vão, da mesma maneira como eles vão, com os guias, e ouvem a história e as coisas que normalmente se dizem a quem nos visita. Se calhar muitos deles nem visitaram alguns desses locais, ou não vão lá há algum tempo. Sim, eu creio, toda a gente provavelmente já visitou, mas já há muito tempo que não saem de casa. Há gente que tem algumas dificuldades de locomoção, que tem algum isolamento, e portanto isto é uma forma de quebrar esse isolamento. E isto está associado a um conjunto de outras iniciativas. Por exemplo, há uma que tem a ver com a música que levamos, e que aliás hoje há um grande ajuntamento no seu encerramento, celebrando também o Dia do Idoso, e nós temos feito os possíveis por levar a cada um dos centros de convívio um bocadinho de animação musical, levamos também a atividade física. Temos um programa chamado Haja Saúde, em que se vai de centro em centro para fazer isso. E portanto nós temos feito os possíveis por manter estas pessoas ocupadas, saudáveis, e particularmente quebrar o isolamento, que esse é o grande problema destas idades. Presidente, dando um saltinho até Touradas à Corda, que é sempre um tema muito interessante na Ilha Terceira, temos mais 20... Este ano foi uma boa colheita. Foi uma boa colheita. Temos mais 24 touradas só até o dia 15 do mês de outubro, que é o dia que encerram as touradas. Uma delas é bezerrada, mas não deixa de estar contemplada no programa. Não fazendo já um balanço final, porque dia 15 é curiosamente o nosso próximo programa, mas sente que realmente as touradas fizeram muita falta nestes anos. É verdade, e as pessoas estavam desejosas delas este ano, para além de um elevado número,
ainda não tenho as contas finais, mas nós estávamos aí há cerca de 15 dias atrás, rapidamente a aproximarmos do recorde, do número máximo. Mas mais do que o número, há também o número de participantes. A verdade é que mesmo touradas, que normalmente têm uma afluência relativamente modesta, este ano tiveram muito mais gente. E quem diz touradas diz outras festas. Nós tivemos um período de festas este ano com muito mais movimentação e muito mais gente do que aquilo que era costume. Desde as São Joaninas até às festas da freguesia mais pequena. Portanto, as coisas correram nesse sentido, o que mostra de facto que estes 2 anos de paragem deixaram vontade. É realmente não só a cultura, mas um bom pulmão aqui para a economia também da ilha. É bom para a economia, mas mais importante que a economia, é bom para as pessoas. As pessoas, nós somos... Mesmo para aqueles que saem com um arranhão nas pernas ou com a costela partida, o sorriso... Convém também não ir muito por aí, convém manter a segurança das coisas. Infelizmente os acidentes, e alguns graves, acontecem e aconteceram já este ano. Mas o que é importante mesmo é perceber que nós somos um povo que gosta do convívio, e o convívio faz parte da nossa maneira de ser e é também um contributo para a nossa sanidade mental e para a nossa própria saúde mesmo física. Voltando um bocadinho atrás, aquilo que nós estávamos a dizer em relação aos menos jovens, também se pode dizer em relação aos outros todos, que também precisam dos seus momentos de convívio. E estas festas são isso mesmo, e portanto elas têm uma importância que está para além das questões económicas, tem muito a ver com a nossa saúde física e mental. Este ano de retorno realmente notou-se muito, não só nas touradas, mas também nas festas de freguesia. E só aqui à parte, hoje há tourada nos biscoitos e na feteira, portanto divirtam-se quem usufruir delas. Presidente, dando um saltinho aqui para um tema mais abrangente no que toca à região, a ANAFRE divulgou esta semana que faltam 900 funcionários nas juntas de freguesia da região. Tem conhecimento no Conselho de Angra? Eu acho que essa é uma matéria que é preciso ser abordada sempre com uma grande cautela. E isto depois leva-nos a uma outra questão que tem a ver com aquilo que nós queremos fazer com os dinheiros públicos e como é que nós queremos gerir a nossa vida. Obviamente que nós podemos começar todos a dizer que falta até ao ponto que faltará meios para pagar tudo isso. Portanto, isto tem que ser abordado com muita cautela. Quando falamos em 900 funcionários, falamos em quase 6 por cada junta de freguesia, grosso modo, fazendo divisão. No Conselho de Angra, se calhar algumas juntas não se justifica ou não faz falta? Obviamente que faz sempre falta e obviamente que é preciso quem limpa as ruas e quem mantenha as coisas como elas devem estar. Mas isso deve ser feito com aquela parcimónia, aquela cautela que deve ser feito. Estes números... É a mesma maneira que nós ouvimos dizer, faltam não sei quantos mil enfermeiros, faltam não sei quantos mil médicos, está sempre a faltar. Mas as coisas não são bem assim, nós temos que nos comparar com outros países e particularmente temos que olhar para aquilo que nós próprios estamos disponíveis para pagar em impostos. E é neste contexto que as coisas devem ser vistas. E, portanto, é um número que tem que ser bem estudado e é um número que tem que ser devidamente filtrado e devidamente analisado. No caso do Conselho de Angra, nós temos um sistema de delegação de competências em que nós fornecemos às juntas de freguesia meios financeiros para que possam adquirir os serviços que precisam para a limpeza e para cortar a relva, para fazer aquilo que é preciso. Podem fazê-lo adquirindo a empresas ou a pessoas, podem contratar uma pessoa para ir cortar ou para limpar, não precisa ter o trabalhador o tempo todo, ou podem recorrer a trabalhadores conforme entendem. A Câmara... agora já estamos no início do processo orçamental para o próximo ano. A nossa intenção é disponibilizar €500 mil às juntas de freguesia para que mantenham os lugares limpos. Mas existe também às juntas de freguesia que não peguem neste dinheiro e transformem isto tudo em pessoal, sob pena de criarem um conjunto de problemas enormes sobre o futuro. Eu creio que há outros caminhos possíveis. Um deles é contratar um jovem lavrador que tenha umas horas livres para fazer que tem um trator até que pode fazer um trabalhinho qualquer, ou uma senhora que está em casa que pode varrer uma rua. Enfim, a imaginação agora fica a cargo de cada uma das juntas de freguesia. Não me parece que seja boa solução sobrecarregar as juntas de freguesia com trabalhadores que depois as juntas no futuro não possam pagar. Porque no orçamento este ano poderão ter verbas para o pagar e num futuro próximo quando se contrata um trabalhador, estamos a pensar num encargo para cerca de 40 anos. E, portanto, tem que ser visto assim. No caso do Conselho de Angra, então a Câmara Municipal disponibiliza o meio que é necessário. Disponibilizamos os meios financeiros e a verdade é que e mesmo que falta algum pessoal nas juntas,
é de certa forma colmatado com essa Não, essa deve possível ser ajuda. colmatado com isso. Ou seja, as juntas de freguesia não se devem transformar em grandes empregadores, sob pena de criarmos um problema enorme para o futuro. As juntas de freguesia devem recorrer à aquisição dos serviços que precisam no sentido de resolver os seus problemas. Esta é a minha visão do problema, portanto eu discordo frontalmente de se atirar números desta maneira, porque ao fazermos isto o que nós estamos a fazer é criar problemas de muito difícil solução no médio prazo. E isto é uma matéria que deve ser vista com toda a cautela e nós não devemos embarcar em facilitismos. Isto vai parar a uma outra coisa, porque esse número vem de uma outra questão que tem a ver com os programas ocupacionais. Nós aqui no Concelho de Angra nunca fomos muito favoráveis a isso. Tivemos os programas ocupacionais, tivemos trabalhadores quando tivemos aquele pico de desemprego em 2014, 2015, era preciso, claro. Mas rapidamente, quando a situação de emprego mudou, a primeira coisa que nós fizemos foi acabar com isso. Exatamente para permitir que as pessoas encontrem empregos e tenham vidas produtivas e não fiquem eternamente penduradas em programas. E, portanto, eu não me parece que as juntas de freguesia devam enverdar também por esse caminho. Obviamente que as juntas de freguesia podem e devem ter uma mão de ajuda a quem precisa, ou seja, todos nós conhecemos pessoas que não são empregáveis num emprego normal, porque têm problemas psíquicos, têm problemas de dependências, enfim, a vida dá muitas voltas e acho que todos os que nos estão a ouvir conhecem alguém que não tem condições para ter um emprego normal. Sim, senhor, se essa pessoa está lá, é possível colocá-la num programa porque ela não pode ir para o outro caminho. Agora, estar a usar sistematicamente estes programas para colocar pessoas que podiam estar a ganhar a sua vida normalmente e podiam ser elementos úteis da sociedade, não me parece um bom caminho. Portanto, também esse caminho, que é de onde esse número vem, não me parece uma boa coisa. Muito bem, Presidente, fica aqui então o ponto de vista e também tendo a noção de que nem todas as juntas têm a mesma dimensão e o mesmo claro. Número de municípios neste caso, portanto são números que podem variar a qualquer momento. Presidente, outro tema é a Associação de Turismo dos Açores, que vai passar a chamar-se Visite Açores e passará também a ser controlada pelo governo regional. Qual é a sua opinião já? É um déjà vu. Um déjà vu. Ou seja, basicamente nós estamos a voltar ao ponto de partida. Ou seja, houve uma evolução e agora houve um retrocesso e é engraçado que alguns dos que muito criticavam a situação anterior agora promovem o retrocesso à situação anterior. Portanto, o Governo provavelmente tem as suas razões, eu admito que sim, e se calhar este é o melhor caminho face à experiência que se obteve nestes tempos, mas a verdade é que esta é uma situação problemática e é preciso nós não esquecermos o relacionamento dificílimo que existiu entre a ATA e a Ilha Terceira e as suas instituições e os seus empresários. Portanto, quando as coisas acontecem, a memória deve ser sempre chamada e, particularmente, devemos seguir um caminho que evite a repetição dos mesmos erros e dos mesmos problemas. E ainda hoje, quando vinha a caminho daqui, vinha a ouvir um noticiário da concorrência do Rádio Clube de Angra e havia um senhor que dizia que a estratégia do turismo tinha que assentar na promoção dos Açores como um todo e na SATA. Já vimos isto e já vimos onde é que isso nos levou. Portanto, também aqui uma palavra de prudência, porque este caminho é um caminho que nós já experimentámos, já andámos nele durante anos e com resultados que não foram aqueles que nós, particularmente aqui na Ilha Terceira, queríamos e queremos. E por isso acho que aquilo que foram as objeções que alguns anos atrás foram colocadas continuam a ser perfeitamente válidas. E não é só porque mudou o governo que agora nós vamos mudar todos de opinião para o lado oposto. Portanto, é preciso chamar a atenção a isto e dizer que nós temos que abordar este problema, o problema da promoção turística e particularmente o problema da acessibilidade à ilha, com uma grande cautela. Todos nós nos lembramos da maneira como a SATA nos tratou e não devemos esquecer isso. E todos nós nos lembramos o que aconteceu com a ATA e também não devemos esquecer isso. Portanto, agora não vamos outra vez fingir que estamos a começar de novo e que nunca aconteceu nada no passado. A experiência é algo de muito importante e que nunca deve ser desprezada. Esperemos que o turismo não fique centralizado num só pontinho do arquipélago. Esperemos que nós não tenhamos dado meia volta e voltar ao ponto de partida. Presidente, já agora, se me permite, sobre este tema, a revisão do plano estratégico e de marketing do turismo antes do plano de ordenamento turístico da região. O que é que o Presidente também tem? Eu creio que sim. O turismo é um setor extremamente dinâmico e estes planos têm que estar em constante revisão porque, obviamente, que as coisas mudam e quando as coisas mudam, os planos não devem ter rigidez,
que impeça, enfim, a sua adequação à realidade. E nós estamos, depois desta pandemia, e particularmente nas atuais circunstâncias, é que as incertezas sobre o preço de combustíveis, sobre o futuro da aviação comercial e enfim, sobre a circulação de pessoas, tudo isto está em grande incerteza, os nossos planos têm que mudar. Portanto, eu creio que andou bem o Governo em iniciar estes processos de revisão, porque as coisas são assim mesmo, não vale a pena fingirmos que não aconteceu nada, porque aconteceu muita coisa e muita coisa está a acontecer. Já agora, para os mais distraídos, um plano é referente a divulgar fora de portas e o outro é dentro de portas. Não, portanto... a questão fundamental aqui é nós percebermos quais são os mercados onde existem potencialmente mais visitantes para os Açores e temos que adequar a nossa projeção essencialmente para esses mercados. E esses mercados mudam com o tempo e, portanto, constantemente é preciso estar atento e seguir as tendências e perceber o que está a acontecer na cena internacional e particularmente olhar para a atual situação. É preciso não esquecer, por exemplo, que a relação entre o euro e o dólar nestes últimos meses se alterou profundamente. O que era barato ficou caro, o que era caro ficou barato. Nesta altura, para quem vive nos Estados Unidos ou noutro país que tenha a sua moeda ligada diretamente ao dólar, as coisas ficaram muito mais baratas que cá. Para quem está na zona euro, que estava a pensar viajar para fora da zona euro, as coisas ficaram mais caras e se calhar agora já fica mais atrativo vir até cá. Estas mudanças, que são mudanças muito rápidas, têm que estar constantemente refletidas no pensamento e, portanto, eu acho que faz todo o sentido que esses planos sejam constantemente atualizados. É sempre um gosto ter um ponto de vista de alguém mais experiente. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco mais uma vez no Rádio Clube de Angra. Bom fim de semana, quanto para si, Presidente, quanto a si que nos ouve, também tem a continuação de um bom sábado e de um ótimo fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.